Bom dia ou boa tarde a todos. Eu me chamo Nadine Guimarães da Silva, eu sou acadêmica do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas, no Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari. Eu irei fazer a apresentação do meu trabalho. Meu trabalho fala sobre o estudo dos efeitos mutagênicos da piranheira, Piranhae trifoliata, em meristema radicular de Allium cepa. O trabalho foi realizado sob orientação do Dr. Heraldo Ferreira Lopes, tendo eu como orientanda e sendo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Em primeiro momento, queria agradecer a todos pela atenção e eu irei falar um pouco sobre a introdução, o objetivo do meu trabalho, a metodologia realizada, meus resultados e a conclusão. Bom, a gente tem que levar em consideração, para a gente iniciar essa conversa, que grande parte da flora nativa do Brasil é utilizada como planta medicinal pela medicina tradicional. A medicina tradicional faz uso dessas plantas e muitas das vezes essas plantas que são empregadas para fins medicinais, elas são consumidas com pouca ou nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas. E essa toxicidade que não é conhecida dentro das plantas, ela pode ser considerada um problema de saúde, tendo em vista que muitos estudos já revelaram que alguns extratos de plantas eles possuem um efeito mutagênico, possuem efeitos mutagênicos que culminam em degeneração celular, em morte do organismo, e a possibilidade desse acúmulo de danos no DNA podem causar problemas como câncer, esclerose. E por esse motivo, testes mutagênicos nesses extratos de plantas são empregados e são necessários que sejam empregados para que não ocorra essa utilização errônea, sem saber as propriedades, a toxicidade, até onde chega a toxicidade de cada planta. E dentre esses testes, há o teste em meristema radicular de Allium cepa, que é um sistema clássico, barato e frequentemente recomendado pela literatura, porque ele permite avaliar de maneira simultânea a formação de micronúcleos, aberrações cromossômicas e alterações no ciclo mitótico, ou seja, além dele estar encontrando-se indicando esse bioindicador, além dele indicar que há alterações cromossômicas, aberrações cromossômicas, ele também vai mostrar se a planta vai influenciar na proliferação celular do índice mitótico, no caso. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito mutagênico do extrato liofilizado da piranheira, Piranhae trifoliata, em células do meristema radicular de Allium cepa. A piranheira é uma planta do Amazonas que ela é frequentemente utilizada na medicina tradicional para banhos, para chás. Então, assim, ela está sempre sendo utilizada e é necessário que haja essa pesquisa para ver como é que acontece, se tem alguma toxicidade grande nessa planta, para que não estejamos usando algo que seja para medicina como algo ruim. Para a metodologia do trabalho, em primeiro momento foram coletadas as cebolas, foram compradas de comerciais próximos aqui de Coari, e para o experimento foram formados 5 grupos com 6 bulbos cada, sendo um grupo de controle negativo, ou seja, com água destilada, um grupo controle positivo, tendo um mutágeno, paracetamol, 0,3 mg por ml. O paracetamol ele é mutagênico, ele é comprovado como mutagênico para vegetais.
e 6 grupos de tratamento exposto a concentrações do extrato liofilizado de piraneira, sendo 50, 100 e 200 miligramas por ml. Essa exposição foi de forma aguda, ou seja, aconteceu a exposição durante 24 horas. Bom, após a exposição de 24 horas, as raízes foram então removidas com auxílio de uma pinça, e depois foram lavadas em água destilada para serem fixadas por 2 horas em carnóio. Até ser realizada a hidrólise ácida, porque foi realizada a hidrólise ácida e em seguida as raízes eram coradas com o reativo de Schiff. Então, até acontecer essa hidrólise ácida, a gente armazenou essas raízes em álcool 70 e colocou na geladeira. E quando a gente fosse realizar a hidrólise ácida com HCl, a gente tirava as raízes, lavava com água destilada para retirar o álcool 70 e depois fazia a hidrólise ácida com HCl a 5N por 20 minutos, a temperatura ambiente. Depois, os meristemas, para retirar o ácido, né, eles eram mergulhados 2 vezes em água destilada por 5 minutos. Para a coloração, as raízes, logo depois da hidrólise ácida, eram levadas para frascos âmbar, onde elas ficavam mergulhadas em reativo de Schiff por 2 horas, para em seguida elas serem transferidas para as lâminas. Cada lâmina continha 3 raízes de cada bulbo. Então, eram analisadas 3 raízes de cada bulbo que continha nos grupos. Essas raízes, elas eram molhadas com uma gota de oceína acética a 2% e em seguida eram esgalhadas, fragmentadas com auxílio de bisturi para posterior análise, para depois ser realizada a análise. Bom, foram analisadas 1000 células de cada bulbo. Então, eram contadas 1000 células de cada bulbo e no resultado que a gente obteve em primeiro momento para avaliar a proliferação de células, no índice mitótico nós não encontramos diferenças significativas e estatísticas que demonstravam que a nossa planta tinha potencial de influenciar de forma mutagênica nessas concentrações que foram analisadas. Aqui a gente pode observar o controle negativo e as concentrações, como não há uma diferença significativa de relevância. Os testes estatísticos que foram realizados foram testes de hipótese do Q quadrado e, de acordo com o teste de Q quadrado, foi aceito que a nossa planta não tinha diferenças estatísticas significantes entre o controle negativo e as concentrações testadas. E o mutágeno que a gente escolheu também, ele não teve diferença significativa quanto o controle negativo e as nossas concentrações. Então, o nosso mutágeno ele também não causou diferença no índice mitótico. Agora, quando a gente parte para os resultados das aberrações cromossômicas, a gente tem um resultado muito positivo e bem legal de ser observado. Por exemplo, é possível observar aqui que as concentrações que nós testamos, elas estão no mesmo nível que o nosso controle negativo, ou seja, a nossa planta não teve potencial de estar influenciando em mutações genéticas. Aí a gente olha a diferença das nossas concentrações testadas do controle negativo para o controle positivo, que o controle positivo já teve uma alta assim, de aberrações cromossômicas como a gente esperava,
como era o esperado. O nosso controle positivo, ou seja, o paracetamol, ele causou muitas aberrações cromossômicas, muitas mutações, em comparação com a nossa planta, que já não causou praticamente nada, que alcançou um nível de estatístico muito semelhante ao controle negativo. Isso é muito bom se tratando de uma planta medicinal extremamente utilizada na medicina tradicional. Bom, gente, o nosso estudo mutagênico, realizado com o extrato liofilizado de piraneira, ele foi pioneiro ao realizar testes mutagênicos em meristema radicular de Allium cepa. Por quê? Ao ser realizada a discussão do trabalho, não foram encontrados trabalhos que tivessem fazendo essa análise em meristema radicular de Allium cepa. Eram mais encontrados testes citotóxicos de CL50. Então, assim, não tinha como avaliar a proliferação de células, por exemplo, do índice mitótico. E mesmo que essa planta não tenha demonstrado atividades mutagênicas, a escassez de trabalhos com a planta dificulta a aprendizagem sobre as propriedades dela, isso é fato. Por esse motivo, são necessários mais estudos utilizando novas concentrações e novos métodos para efeito de comparação. Então, fica aí que são necessários novos trabalhos que estejam testando novas concentrações ou as mesmas concentrações em extratos diferentes, pois esse extrato era liofilizado, pode ser que ela dê um resultado diferente em um extrato hidroalcoólico. Então, assim, fica aí o apelo por novos trabalhos envolvendo essa área, essa planta em questão. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e eu agradeço muito pela participação, pela atenção e estou a postos para qualquer pergunta que vier.